Olá, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar uma coisa que está no meu coração e eu acredito muito que inspirações surgem na vida da gente com o objetivo de edificar efetivamente a vida das pessoas, efetivamente e afetivamente. E nesse contexto, hoje eu tive a oportunidade de viver, de experienciar alguns entendimentos sobre orgulho e sobre perdão. É engraçado dizer isso, né, porque parece que são antagônicos, né? São duas coisas que não se comunicam, mas assim, o orgulho, ele é uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Né? Quantas pessoas são incríveis, quantas pessoas assim estão no caminho, estão buscando fazer as coisas certas, mas de alguma forma elas não entendem esse contexto do orgulho, esse contexto em que, sabe, as atitudes delas são atitudes, na verdade, pautadas em orgulho. Então, assim, é como fazer a coisa certa, mas pelo motivo errado. Né? E, ao mesmo tempo, ao passo que, mesmo sem ter esse entendimento, tá, a respeito de atitudes orgulhosas, palavras orgulhosas, uma vida cheia de orgulho, né, as pessoas também, e quando eu falo as pessoas, eu me insiro nisso, tá? Também não sabem o valor que tem o perdão e o que o perdão pode fazer na vida de um ser humano, na vida de um homem, na vida de uma mulher, numa estrutura, tá? E, enfim, eu estava refletindo sobre isso hoje enquanto fazia minha caminhada, logo pela manhã, e me lembrei muito da história de Jó. Eu já li essa história uma centena de vezes. Todas as vezes que eu leio, que eu a leio, eu fico com dúvida. Né? Eu fico chateado de ver assim, como que um homem tão resoluto, tão, né, com uma fé inabalável como aquela, era um homem que passou por tanta provação. Né? Como é que pode ali, como é que pôde o nosso Pai, né, deixar que isso acontecesse com ele de tal forma que tanta dor, tanto sofrimento fosse vivido, fosse experienciado por ele, não é verdade? E todas as vezes que eu leio todas as vezes que eu tive a oportunidade de ler essa história, eu ficava muito reflexivo, né? Porque no primeiro momento a história de Jó, ela narra o que um homem que estava ali sempre buscando pelos filhos, sempre intercedendo pelos filhos, sempre tirando um jejum, uma oração pelos filhos, isso assim de maneira corriqueira, de maneira, diária, ele fazia isso. Né? Num dado momento, as coisas começaram a ficar distorcidas na vida dele e acabou que ele perdeu casas, filhos, bens, né? E a gente pergunta onde é que está a justiça de Deus nisso, né? Sobretudo porque a gente sabe o final da história de Jó. A gente sabe o que aconteceu com ele depois. Né? A glória da segunda casa foi maior do que a da primeira casa. A dupla honra estava sobre a vida dele. Então, assim, mas ainda assim, por que o sofrimento? Por que o Senhor trabalhou daquela forma que ele trabalhou na vida de Jó? Né? À medida que a história de Jó vai evoluindo, tá? E acontecem essas perdas todas, que o inimigo vai lá ter com o Senhor e fala com ele, olha, sabe o seu filho? Ele só é bom de verdade porque você dá tudo para ele, sabe? E o Senhor permitiu que Jó fosse provado, tá? Inclusive para mostrar para Jó que muitas vezes aquilo que ele estava fazendo, sabe, refletia muito mais uma atitude arrogante, prepotente da parte dele, do que necessariamente uma experiência com o Senhor. É tão verdade isso, tá, que em um dado momento, depois que todos esses males são acometidos, né, acontecem na vida de Jó, tá, inclusive da mulher dele falando para ele, olha, amaldiçoa teu Deus e morre, sabe? Eu entendo o contexto dessa mulher também, porque assim, imagina o sofrimento que ela estava.
não é verdade? E assim, mesmo diante desse contexto, Jó começa ali a ter embate com Deus. Ele começa a falar para o Senhor, mas por quê? Maldito o dia que eu nasci, né? Por que o Senhor fez isso comigo? Eu amaldiçoo o dia, né, em que o Senhor permitiu que eu viesse a esse mundo, para passar por tantos sofrimentos. Os amigos ali apontando o dedo para ele, falando, olha, você fez alguma coisa errada, você está em dívida com Deus. E de repente o Senhor começa a ter com ele e pergunta para ele, faz perguntas do tipo, olha, você seria capaz de explicar o céu, de explicar a terra, de explicar como isso é feito, como a vida é feita? E Jó, naquele momento, ele começa a refletir sobre as palavras do Senhor, tá? Diante dos seus questionamentos, e ele percebe que para muita coisa ele não tinha resposta. Para muita coisa ele não tinha resposta, sabe? E ali, naquele momento, ele se recolhe à sua insignificância diante do Senhor, do que é o plano do Senhor, tá? E realmente entende que, assim, aquele momento, sabe, em que ele estava ali buscando, que ele estava ali indissoluto buscando pelos filhos, que ele estava ali indissoluto buscando toda, né, a salvação da sua família, refletia muito mais o ego dele do que efetivamente uma necessidade genuína de um relacionamento com Deus. E o Senhor deixou ele passar por isso, permitiu que o inimigo tocasse, né? Mas o Senhor também foi lá, exortou, corrigiu, até o ponto de Jó dizer, olha, antes eu só te conhecia de ouvir falar. Nos momentos em que ele orava pelos filhos, ele só conhecia o Senhor de ouvir falar. Sabe, Jó chegou num estado da vida dele que nem os cacos serviam para ele. Sabe, até os cacos de telha, que um dia serviu para cobrir a cabeça de alguém, o lar de alguém, estava ali em pedaços para ele poder raspar as suas doenças. E naquele momento ali em que ele estava totalmente no chão, com a cara na terra, com o rosto, o pó na terra, ele entendeu, o Senhor se relacionou com ele, sabe, frente a frente. E ele pôde dizer isso, ele pôde experienciar isso, sabe, que até então ele só tinha se relacionado com o Senhor a partir daquilo que era uma necessidade para ele, tá certo? Então, assim, quando ele reconheceu o Senhor, no momento em que ele reconheceu, né, a presença do Senhor na vida dele, no momento em que ele reconheceu que ele teve a capacidade de discernimento, tá? E graças a Deus por isso, né, que ele teve o discernimento de entender que o Senhor estava ali presente em tudo aquilo que ele estava fazendo, que independente da oração que ele estava fazendo pelos filhos, o Senhor tinha um plano, que independente da oração que ele estava fazendo para o filho, ela refletia muito mais uma necessidade dele, uma vontade dele do que aquilo que o Senhor já tinha planejado para ele. A partir do momento que ele entendeu, né, que Deus fez, que Deus tirava, mas que Deus também restituía, ele entendeu, ele teve a oportunidade de se relacionar com o Senhor frente a frente. E a fala dele antes eu só te conhecia de ouvir falar, e hoje eu te conheço por me relacionar com o Senhor. E aí, o que aconteceu depois disso? Depois desse momento emblemático na vida de Jó, ele teve os seus bens restituídos, mas não antes de liberar uma palavra, de liberar perdão para aquelas pessoas que de alguma forma estavam ali criticando ele, falando que ele estava em dívida com o Senhor. Ele teve que liberar o perdão, sabe, para que a vida dele pudesse de sobremaneira acontecer de uma forma diferente, para que todo aquele aparato, que tudo aquilo que aconteceu, a forma como aconteceu, sabe, pudesse ser mudada, que aquele cativeiro pudesse ser mudado. Então, quando eu olho para isso, eu percebo tanto eu percebo esse contexto nas nossas vidas de orgulho e perdão, né? Nós somos muito orgulhosos para muitas coisas e nós, nesse momento que a gente assume, né, eu vejo pessoas falando, eu sou orgulhoso mesmo, eu tô aqui porque, né, eu sou assim mesmo e nada vai mudar, sabe? Nesse contexto, eu acredito que, sabe, o Senhor, eu percebo que o Senhor precisa trabalhar muito. Sabia que eu me insiro nesse contexto, tá, pessoal? Eu estou falando isso, mas não é uma coisa que, o inferno são os outros, acontece só com as pessoas lá fora. Não, isso acontece aqui, sabe? Então, o orgulho e o perdão, eles deveriam caminhar juntos a todo tempo, sabe? Mas a gente só consegue entender, sabe, que a vida vai acontecer, que a vida vai fluir a partir do momento em que muitas vezes nós somos colocados com a cara no pó,
entendeu? É nesse momento em que a nossa arrogância, em que o nosso brio está ali no chão, sabe? Que é que a gente lembra que tem um Deus acima da gente, que ele pode gerar transformações, ele pode nos fazer entender contexto, ele pode nos mostrar que a arrogância, que a prepotência, sabe, que a altivez, ela pode ser muito nociva, tá bom? E aí a partir disso ele começa realmente a trabalhar nas nossas vidas e ministrar algo que eu acho, assim, surreal, que é o perdão, né? Quantas vezes a gente bate o pé e diz, eu nunca, jamais irei perdoar o que essa pessoa fez comigo. E talvez seja esse o grande tratar de Deus nas nossas vidas, né? Então, assim, essa fala, esse momento é muito mais para gerar na gente uma consciência, talvez, de refletir, de reflexão mesmo, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo, né, que tanta coisa ruim tem acontecido, ainda assim a gente se mantém nessa posição altiva, né, de que assim, nós somos alguma coisa, nós podemos, né, que os nossos bens, aquilo que a gente tem é mais valoroso do que a própria vida, entendeu? E às vezes as provações vêm, as perdas vêm, as pessoas morrem, as pessoas estão, né, perdidas, e isso acontece no nosso contexto, a gente não consegue entender por quê, e o Senhor tem, sabe, trazido talvez essa fala, sabe, para nós, esse entendimento, para a gente deixar realmente, sabe, essa prepotência, essa arrogância de lado, e que a gente possa trabalhar muito mais voltado para o perdão, tá? Porque o perdão ele não libera o outro, o perdão ele libera a gente para viver uma vida plena. E a partir do momento que a gente entende isso de maneira genuína, as transformações começam a ocorrer. A gente começa de verdade a olhar para a vida com outros olhos, né? Talvez com os olhos do Senhor. Talvez a partir desse momento o Senhor comece a se manifestar nas nossas vidas de uma forma que a gente passe a conhecê-lo. Não só de ouvir falar, mas de se relacionar com Ele. Tá bom? Eu queria deixar essa reflexão, inclusive a recomendação da leitura do livro de Jó, eu acho que vale muito a pena, tenho certeza que vale muito a pena. Tá? É um livro muito emblemático, é um livro que tem, assim, nos permite trazer entendimentos, né? E nos permite entender os planos que o Senhor tem nas nossas vidas, tá bom? Então, assim, orgulho não serve para nada. O orgulho ele só serve para... É uma fotografia em que as pessoas que estão lá do lado de fora e que talvez não se relacionem com você conhecem. É só uma fotografia, tá bom? Agora o perdão é aquilo que gera transformação. O perdão é aquilo que faz com que a sua vida gere resultados que assim são imensuráveis. E o maior resultado que pode gerar o perdão na vida de um ser humano, tá? É o relacionamento realmente com Deus, o relacionamento tete a tete com Deus. Tá? Como vários homens na história conseguiram fazer isso, Jó não foi diferente. Só que a história de Jó é, né, com essa diferença. Ele percebeu o quanto ele era orgulhoso, né, em suas petições, que quando a gente lê, a gente olha e fala, nossa, isso era muito nobre da parte desse pai, desse marido. Né? Mas a gente percebe que à medida que a história vai se desenrolando, o que o Senhor tinha era muito maior para ele, e era esse relacionamento, era desenvolver esse relacionamento face a face com ele, tete a tete com ele, ensinando para ele sobre o poder do perdão, sobre o poder da oração. A gente só consegue orar pelas pessoas quando a gente perdoa as pessoas. Do contrário, a gente fica orgulhoso, a gente fica altivo, achando que nós somos os donos da razão. E eu vou te falar uma coisa, entre estar certo e ser feliz, talvez valha mais a pena ser feliz, tá bom? Gostaria de deixar isso aqui. Eu sou Jonatas Santos, de Brasília. Eu espero que essa breve palavra tenha feito sentido para você, tá? E que o Senhor te abençoe abundantemente. Até uma próxima.